Você vê se está bem centralizado, se está muito próximo de mim ou não. Alguém vem aqui? Tá bom? Tá ótimo? Tá. Glória a Jesus. Amém, irmãozinhos? Amém. E aí, podemos começar, irmão? Sim. Não, tem que esperar a Márcia. A Márcia está lá embaixo com as crianças, cara. Não me dá desculpa. Ele quer descer lá também. Tô brincando, é que eu gosto de pegar no pé do Bruno. Amém, irmãozinhos? Glória a Deus. É legal ver a casa ficando um pouquinho mais cheia, né? Tá meio raro isso nos dias de coronavírus. Mas, amém, glória a Deus. É bom estar entre irmãos. Queridos, o que a gente vai estar falando hoje é uma continuação daquilo que a gente vem falando nos últimos dias, tá? Quando a gente tem o entendimento do que Jesus Cristo realmente veio fazer por nós, a gente entende que Ele veio nos restaurar aquilo que já era o plano de Deus desde o princípio. E, irmãos, é uma coisa muito importante para você fazer quando você está estudando a Palavra de Deus. Para tu poder compreender, geralmente, para tu compreender o que Jesus Cristo veio fazer, uma das melhores coisas que tu faz é olhar lá no princípio de todas as coisas antes que o homem tivesse caído, antes que o homem tivesse pecado. Porque a palavra de Deus fala que Cristo veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas. E que todas as coisas foram feitas por Ele e todas as coisas foram feitas para Ele. Na verdade, tudo deve convergir em Cristo Jesus. Então, quando a gente começa a compreender o propósito do porquê realmente Jesus Cristo veio, o que Ele fez, o que aconteceu, o que realmente de efetivo aconteceu nas nossas vidas, quando a gente aceita Ele como Senhor e Salvador, o que significa nascer de novo, você começa a ver que Jesus ele não veio simplesmente nos entregar coisas, mas Ele veio nos dar uma nova natureza, para que a gente pudesse manifestar essa nova natureza no mundo que a gente vive. Jesus, quando Ele cumpria as obras que Ele cumpria, quando Ele curava o enfermo, quando Ele expulsava o demônio, quando Ele ensinava, quando Ele libertava as pessoas, Ele não estava fazendo isso simplesmente porque era a missão que Ele tinha que fazer aqui na Terra. Existiam sim profecias que Ele estava cumprindo e que Ele veio para cumprir, mas a realidade é que tudo que Ele fazia por causa de quem Ele era, não porque algo que Ele tinha que cumprir, não era uma meta com pontos a serem cumpridos, mas sim quem Ele era. Então, por Ele ser filho, uma das coisas que o filho faz ele faz tudo aquilo que ele vê o pai fazer. Então, quando a gente começa a entender que o Evangelho é transformar a nossa natureza e nos fazer ser um com Cristo, de tal maneira que nós temos a natureza do próprio Deus. Vocês já pararam para pensar que em uma mesma vinda de Jesus veio para manifestar Deus, o Pai, e ao mesmo tempo Ele veio para manifestar os filhos. Como é que Ele pode manifestar Deus e os filhos ao mesmo tempo? Porque nós somos criados para expressar a natureza de Deus. Certo? Então, quando a gente começa a compreender o Evangelho de Cristo, quando a gente começa a compreender o Evangelho, a gente vê que não é algo que é apenas para nos servir, mas é algo para nos transformar e para cumprir aquilo que já era o princípio lá no Éden. Quando Deus ele cria o homem, Ele cria diferente de todas as outras criações que Ele fez, porque quando Ele cria o homem segundo a sua imagem e semelhança. Está falando não só de uma aparência física, mas está falando de uma natureza. E o que Ele fala quando Ele cria Eva de Adão? Ele fala, diz que Deus abençoou eles e disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. O que Deus queria fazer? Queria multiplicar sua natureza por toda a terra. E hoje é a mesma coisa. Só que a coisa é a seguinte, se nós somos filhos e expressamos a natureza de Deus por ser luz, ela expulsa trevas. Amém. Por ser liberdade, certo? Aquele a quem o Filho libertar verdadeiramente será livre, Ele liberta os cativos, Ele liberta aqueles que estão aprisionados. Por Ele ser verdade, Ele destrói a mentira, né? Por Ele ser justo e bom, Ele destrói o que é ímpio, Ele destrói a impiedade do mundo. Então, isso é tudo fruto de uma natureza que Jesus Cristo expressou aqui. E é a natureza que nós recebemos. Então, a gente tem falado sobre esse Evangelho através de nós. Não só o Evangelho que nos salva, nos cura, nos liberta, nos prospera, mas como tudo isso é para mudar a nossa identidade, a nossa própria natureza, para que a gente possa expressar isso nesse mundo caído, certo? E a gente falou sobre pregar o Evangelho, sobre expulsar demônios, e hoje vamos falar sobre cura divina. Não estou falando de cura por medicina, não estou falando por cura através de médicos, estou falando a cura a qual nenhum outro homem consegue fazer por sua própria força.
A cura que Deus só consegue operar, certo? Algo para ser divino, um homem, se algo realmente é sobrenatural e é divino, um homem ele não consegue simplesmente ir fazer, ele precisa da intervenção de Deus, certo? Então quando estamos falando de cura divina, estamos falando de algo sobre Deus intervir diretamente na nossa saúde. E obviamente nós vamos estar falando sobre a gente estar orando pelos enfermos, mas eu quero estar falando sobre cura em geral, certo? Cura, enfermidade e tal em geral. E uma das coisas que eu senti no coração para a gente falar hoje, para que a gente possa entender como a cura de Jesus veio, a gente precisa entender a cura através de Deus, por Jesus Cristo veio para nós, a gente precisa entender como é que a enfermidade entrou no mundo. Se a gente entende como a enfermidade entrou no mundo e como é que ela operou e tem o poder que tem hoje na Terra, a gente consegue entender melhor a cura do Senhor. Porque eu vou te falar sobre cura divina, sobre você orar com uma pessoa, a pessoa ser curada, cara, é uma grande missão. Por quê? Porque, assunto que tem polêmica. Tem muita polêmica. Cura divina, meu irmão, tem muita polêmica. E eu acredito que a gente só não está vendo mais uma manifestação de Deus na questão de cura no mundo por causa justamente que tem muitas coisas que a gente ainda não entendeu, que não está permitindo que a gente possa crescer nessa verdade. Em Marcos, Jesus falou que, ele falou para os fariseus, ele fala, por causa das vossas tradições, vocês invalidam a lei de Deus. Então a verdade é que por muito tempo a gente tem adicionado tradições nas nossas vidas que não é a realidade que a palavra de Deus prega, que a palavra de Deus mostra. E o perigo de uma tradição é que ela vai invalidar a própria palavra de Deus na sua vida. Quer dizer, se você acredita numa tradição ao invés de acreditar na palavra de Deus, você não vai conseguir ver na tua vida aquilo que a palavra de Deus promete. Porque você está acreditando em uma tradição que está impedindo de operar. A palavra de Deus, ela opera através da fé. E a fé se apoia na palavra de Deus. Se tu deturpa a palavra de Deus ou corrompe a palavra de Deus, não tem onde a fé se apoiar. Então não tem manifestação da promessa de Deus. Porque é apenas tradição de homens, certo? Bem, para a gente falar acerca de como a doença entrou no mundo, a gente tem que entender como que o pecado entrou no mundo. Porque doença, enfermidade e pecado, eles estão intrinsecamente unidos. Certo? Então quando a gente vê a criação de Deus, e Deus em Gênesis ele cria o mundo e tal, em 6 dias ele criou o mundo, e em todos os dias quando ele vai criando, na sua criação, ele olha aquilo que ele criou e ele fala, e viu Deus que era bom. Quando ele cria o homem, no 6º dia, fala, e viu Deus que era muito bom. E a verdade é que no Jardim do Éden, naquele mundo pré-pecado, antes do pecado entrar no mundo, a gente não vê nada disso que hoje em dia a gente considera normal. Então, doença, enfermidade, pobreza, depressão, tristeza, ansiedade, pânico, tudo isso não existia. E até no último estudo a gente estava falando sobre essa guerra da verdade contra a mentira e como a verdade e a mentira, elas são bases para 2 realidades. Existem 2 realidades hoje presentes nesse mundo que a gente vive. E essas 2 realidades, ela está uma fundamentada na mentira e uma fundamentada na verdade. No momento em que Satanás mentiu para Adão e Eva engoliram a mentira do diabo, a partir daquele momento o mundo foi corrompido. Não existe mais apenas verdade, agora existe mentira também. E porque a mentira entrou no mundo, essa realidade deturpada entrou no mundo também. Só que a verdade é que Jesus, a palavra de Deus fala que a lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é verdade? Ele veio para restaurar todas as coisas. Como? Através da verdade. Ele teve que sim pagar um preço, ele teve que morrer, ele teve que ressuscitar sim. Mas por quê? Tudo em vista da verdade. Qual que era a verdade? Tu não foi criado para ser servo do pecado, tu foi criado para ser filho de Deus, para expressar a própria natureza de quem Deus é. Porque Deus continuou te olhando através da verdade que Ele te criou para ser, Ele veio para cá, não olhando pela circunstância que tu se encontrava, mas pelo propósito que você foi criado. Então, a vinda de Jesus aqui, o que Ele apregou, a morte na cruz, grita o seguinte, a verdade é, tu é amado por Deus, você tem um plano, Ele tem um plano para você, você é especial aos olhos de Deus, você foi criado para muito mais do que apenas isso. Nós não somos apenas homens pecadores, nós éramos filhos perdidos, filhos pródigos que voltaram a casa. Deus ele só deu um filho
porque nós éramos filhos perdidos. Ele trocou, um filho morreu como um grão de trigo caindo na terra, se não morrer fica ele só, mas se morrer dá muito fruto. Um filho unigênito foi dado para que ressuscitasse como primogênito entre muitos irmãos. Então quer dizer, é a verdade contra a mentira. E agora que Jesus restaurou a nossa identidade, a gente tem a possibilidade de viver uma outra realidade. Amém. Tem um pastor que se chama o David Hogan, e ele fala isso. Ele fala, você vive na realidade que você quer viver. Tem duas realidades e tu determina qual que é a tua realidade. A tua realidade é daquela que é apenas a lógica, apenas aquilo que você consegue ver, aquilo que você consegue provar, ou a tua realidade pode ser uma que o mar se abre para tu passar seco. A tua realidade pode ser uma coluna de fogo te aquecendo e te iluminando durante a noite, uma coluna de nuvem para te guiar e também te proteger do calor do deserto. A tua realidade pode ser uma ou pode ser outra. E aquilo que nós chamamos de realidade hoje vai passar. A palavra de Deus fala em Hebreus que Deus ele mostra assim as coisas móveis como coisas já passadas, para que as que não se movem permaneçam eternas. Quer dizer, tudo que pode ser movido vai ser movido, porque apenas o que é eterno vai permanecer. E a palavra de Deus fala que nós atentamos não para as coisas que nós vemos, mas para aquelas que nós não vemos, porque as que a gente vê é terrena e é passageira, e a que a gente não vê é eterna. E a única maneira de tu ver algo que você não consegue ver é através dos olhos da fé. É através dos olhos da fé. Por isso que o justo vive pela fé. O modo de vida que nós devemos viver é olhando uma perspectiva diferente daquela que nós fomos ensinados. Quando Jesus ele fala, olha, se teus olhos forem bons, a palavra bons ali no grego significa simples, único, literalmente significa sem dobra, sem duplo plano, sem uma agenda secreta. Olha que interessante. Está falando, se os teus olhos forem simples, forem únicos, forem singulares, todo o teu corpo, toda a tua vida vai ter luz. O que ele está querendo dizer? Se tu estiver olhando apenas para a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus é aquela realidade que é invisível, se tu apenas olhar para essa, todo o teu corpo vai ter luz. Agora, se tu tentar misturar, tu tiver um olho na sabedoria de Deus, um olho na sabedoria do mundo, meu irmão, você vai ser inconstante em todos os teus caminhos. A palavra de Deus fala que não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então a verdade é, existe duas realidades, mano. E uma realidade é a realidade da mentira, que é a que prevalece no entendimento que é o que a gente mais vê hoje em dia aí. E por isso, cara, a gente se afastou tanto, nós como igreja, a gente se afastou tanto do conhecimento do sobrenatural de Deus, que hoje em dia você pregar que você pode colocar a mão sobre um cara que tem câncer e o câncer desaparecer é ofensivo para certas pessoas. Aí se afastou tanto do sobrenatural de Deus, que você dizer, cara, Deus falou pra mim isso, isso e aquilo, faz com que as pessoas te olhem e falem assim, como assim Deus falou com você? Como assim Deus não fala com você? Essa deve ser a pergunta. Porque a palavra de Deus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O problema não é em Deus falar. Você não deve orar, Senhor, fala comigo. Você deve falar, Senhor, me ajuda a te ouvir. Me ajuda a te entender, porque eu sei que tu está falando. O problema não é em você enviar a mensagem e eu encapitá-la. Mas a verdade é, será que existe uma outra realidade? Porque senão, como Jesus viveu a vida que ele viveu? E de novo, cara, quando vou falar sobre cura, e eu não estou dando uma volta gigantesca aqui, não estou entrando no assunto de cura, mas porque, cara, às vezes parece que você precisa justamente preparar o caminho. Por que a gente crê que tu pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador e tu passar da morte para a vida, deixar de ser filho da ira, filho da desobediência, para ser filho de Deus? Como é que você crê que tem essa transformação gigantesca, onde você muda da água para o vinho, onde você se torna uma nova criatura, onde todas as coisas se fizeram novas, mas você não crê que quando a mesma Bíblia fala que estes sinais seguirão os que crerem e porão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados? Não, calma aí. Não é bem assim. Tá, e isso, e aquilo outro. Em algum ponto, irmãos, a gente vai ter que decidir que a palavra de Deus ela é a verdade, independente se o que eu estou lendo está me ofendendo. Tem um pastor que ele falava o seguinte, ele falava a verdade antes de te libertar, vai te ofender. Por quê?
Porque, meu irmão, é ofensivo às vezes para o nosso modo de pensar quando a gente foi ensinado de uma maneira e vem algo dizendo não é assim. E esse algo que vem dizendo para você não é assim, ele não só vem dizendo não é assim, ele diz assim, assim diz o Senhor, em verdade te digo, é dessa maneira, ponto, acabou. Então é uma questão de simplesmente tu crer ou rejeitar. Não é um sistema self-service, que tu escolhe o que acreditar e o que não acreditar. O meu cunhado uma vez chegou pra mim e falou, pô, Natan, eu descobri que eu sou batista. Foi por quê, irmão? Ele falou, não, cara, eu creio em Jesus, eu creio na ressurreição, eu creio em tudo isso, Ele é o meu Salvador, mas, cara, eu não consigo entender essa questão do poder de Deus, de cura e tal, e pô... E daí o que acontece? Quando o cara fala, eu não consigo acreditar, sabe o que ele começa a falar? Sabe o que ele começa a falar? De circunstâncias, coisas que aconteceram. Porque eu orei e eu não vi nada, e aquela vez tu orou por mim, a dor não passou, e não sei o que lá, e tal. Na hora, a pessoa sai do que a palavra de Deus diz e começa a olhar para as circunstâncias e dizer, não pode ser verdade porque eu não vi isso, não vi aquilo, não vi aquilo outro. Uma pergunta, quantos mares você viu abrir? Você crê que o mar abriu? Quantos deles você viu abrir? A gente nunca viu o mar abrir, cara. A gente nunca viu Jesus, a palavra de Deus fala que a gente não vendo Jesus, a gente ama Ele. Por quê? Porque é real, mas você nunca viu Ele. Ele já. Mas algumas pessoas nunca viram Ele com olhos abertos, igual o nosso amigo Luiz aí. Todo mundo agora está querendo saber. Ele tem uma visão uma vez. Expulso meu amigo. Putz, agora já era. Você vai ser perseguido. Você só toma junto. Quer me ajuda? Não, obviamente o Senhor ele se manifesta e às vezes as pessoas têm visões, não é isso que eu estou falando, mas o que eu estou falando é, antes da pessoa ver, ela já cria. Sim. Entendeu? Olha que interessante. Em Hebreus fala o seguinte, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de sorte que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Sabe o que está falando? Não está só falando que o mundo criado físico foi feito do que é invisível, mas ele está falando o seguinte, pela fé tu entende isso. Às vezes você está querendo entender para então poder falar, eu creio. O caminho é inverso. Tu crê e pela fé tu entende. Sim. Pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Por isso a palavra de Deus fala em Romanos 10, fala, a palavra de fé não é essa que diz, quem subirá aos céus, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a trazer do abismo a Cristo. Quer dizer, a fé, ela não fica se perguntando como é que isso vai acontecer. A fé, ela crê, é a palavra no teu coração e na tua boca. Entende? Tu crê nela. Por quê? Tu crê que a palavra de Deus não precisa de explicação, mas quando tu crê, tu entende. Se tem alguém que gosta de entender coisas, sou eu. Eu gosto de entender. Eu gosto de entender por quê. Mas não é um porquê, tem dois de porquê, tá? Tem dois porquês que você pode fazer. Um deles é como Zacarias. Zacarias orava para Isabel ter um filho. Isabel era estéril. Daí aparece o arcanjo Gabriel no templo para ele. Fala, bem-aventurado, as suas orações foram ouvidas. A mulher que era estéril vai ter um filho. Falando aqui que a tua mulher vai conceber. E ele diz, como é que eu vou conhecer que isso vai acontecer? Quer dizer, ele estava orando, não estava nem crendo que Deus ia responder a oração dele, parece, né? Ou ele cria em algum momento, chegou um ponto que ele desistiu. Talvez creu. Daí chegou, não, agora ela já passou da idade, agora se era para ser, já teria que ter sido. Né? Às vezes a gente não crê o suficiente, a gente desiste antes. Mas quando aparece o arcanjo Gabriel, ele fala, como é que eu vou saber que isso vai se fazer assim? Duvidou. A pergunta dele, como é que eu vou saber que vai acontecer, não foi num entendimento de tipo, eu aceito o que tu está me dizendo, só me explica de que maneira. Mas foi um entendimento de tipo, como assim, cara? Estou duvidando de você. Entende? Agora, quando o mesmo arcanjo Gabriel aparece para Maria, fala, agraciada. Tá? Então, quer dizer, foi por graça que ela foi mãe de Jesus, tá? Não foi porque ela era santa. Ela foi santa por causa do sangue de Jesus. Mas, quando ele aparece para ela falar agraciada e tal, e fala para ela pergunta, como é que vai ser isso, sendo que eu não conheço nenhum homem? Mas a pergunta dela foi sincera, foi tipo, tá, ela não estava negando, mas ela estava querendo entender, tá, senhora, mas como é que vai acontecer isso? Eu quero entender. E daí ele falou, olha, o Espírito Santo vai vir com o seu poder e a sombra dele vai te cobrir. E é por isso que aquele que vai nascer de ti vai ser chamado Filho do Altíssimo. Aleluia. Tem dois porquês que você fala. Só que se é teu porquê com dúvida, não espere receber nada de Deus. Não pense tão homem que receberá do Senhor alguma coisa. Se a tua pergunta na palavra de Deus é tipo assim, cara,
Se aqui diz que eu fui curado pelas pisaduras de Jesus, por que eu estou com dor nas costas então? Tu não vai ter revelação nenhuma. Zero, você não vai ter revelação. Não pense que está o homem que receberá do Senhor alguma coisa. Agora, se tu tem a posição de tipo, Senhor, cara, mas eu não entendo, mas parece que você está querendo dizer isso aqui. O que quer dizer isso? Será que eu não estou entendendo? Mas parece que está querendo dizer que pelas tuas pisaduras eu fui sarado. Mas como é que pode, Senhor? Que está dizendo que eu fui sarado e eu tenho esse problema de hérnia de disco? Aí você vai poder receber a instrução do Senhor. Certo? Porque você está aberto. A pergunta que você está fazendo é, Senhor, me explica. Eu creio. E pela fé, nós entendemos. De novo, existem duas realidades, irmãos. Existem duas realidades. Se tu parar para pensar agora na tua experiência de vida, pode ser que tu nunca viu um mar abrir, talvez você nunca viu uma coluna de fogo, talvez você nunca viu uma visão aberta, mas o que você vive hoje já é sobrenatural. A paz que excede o entendimento é sobrenatural. Essa confiança que o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus é sobrenatural. Sabe? Essa alegria que tu tem é sobrenatural. Essa confiança de que realmente existe um Deus, Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, se assentou à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que vai vir, é sobrenatural. É uma fé sobrenatural. Você já está vivendo uma outra realidade. A certeza da salvação. Exato, a certeza da salvação. Que quando você morrer, você vai depois que ressuscitar para uma cidade celestial, construída por Deus, que tem 12 fundamentos de pedras preciosas, tem portões de pérola, e vai ter ruas de ouro, vai viver num novo céu, nova terra, onde o mar não vai existir, onde não vai precisar de sol, porque Jesus vai ser a nossa luz. Você está entendendo? Então a questão é, nós já cremos em coisas sobrenaturais que é uma outra realidade. Não é verdade? Sim. Por que quando a gente chega na questão de cura é difícil às vezes fazer as pessoas crerem? E a questão é, às vezes as pessoas recebem, mas recebem com não, eu creio que Deus pode curar. Vou te falar uma coisa, até um cara que se diz ateu vai dizer que crê que se Deus existisse, ele teria poder para curar, senão ele não seria um Deus. Não é verdade? O próprio cara que se diz ateu, ele teria que concordar que se Deus existe, Deus é Deus, ele deveria ter a capacidade de curar alguém. Não é verdade? Então tu crê que Deus pode curar, não é o suficiente. Não é o suficiente. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que fé não é só tu crer que ele existe. Fala, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe. Esse é um ponto. Mas se tu parar só nesse ponto, você se encaixa em Tiago, que fala, crês tu que há um só Deus, fazes bem, os demônios creem e estremecem. Você não está fazendo nada diferente do diabo vai pro lado de fogo. Você quer ir junto? Tá? Basicamente está te colocando junto com o diabo, porque o diabo sabe que existe só um Deus. Então esse é um dos pontos, mas não é só. Se tu só tiver esse ponto aqui, não vai produzir nada na tua vida. Então, de novo, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, e daí tu se aproxima de Deus porque tu crê que ele existe, e que ele é recompensador daqueles que o buscam. Fé não é só tu saber que Deus existe, não é só tu se aproximar dele, mas tu saber que você vai sair de lá com as mãos cheias. Amém. Você fala, nossa, mas parece egoísmo. Não. Parece alguém que entende quem Deus é. Parece alguém que entende quem Deus é. Deus é um Deus bom. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus que cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça para que possamos alcançar misericórdia e achar graça em tempo de necessidade. Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É alguém que conhece a Deus. Eu estava meditando na parábola do filho pródigo. E olha que interessante. O pai tinha dois... Todo mundo conhece a história do filho pródigo? Sim. Tá. O pai tinha dois filhos, né? O mais novo e o mais velho. Se tu prestar atenção, você vê que o mais novo, mesmo ele tendo desobedecido a Deus, ele conheceu o coração do pai melhor que o mais velho. E por que tu vê isso? Primeira coisa é o seguinte, o filho novo vai lá e pede metade da sua herança para ele. Mas o velho ainda não tinha morrido. Ele era do pai ainda. É do pai ainda. Enquanto o velho não morrer, a herança é dividida depois. Senhor, ô pai, me dá do que é meu. Ele podia falar, fica quieto, moleque, vai trabalhar. Da onde? Você está pirando? Né? Quem é que tem poder de dar ou não dar? É o pai. O pai podia falar, não, só quando cumprir tal e tal regra. Só o fato dele ir pedir para o pai mostrava que ele esperava receber dele. Né? Ele vai e pede para o pai. O pai fala, tá bom. Divide, e olha que interessante, ele divide. Ele dá uma parte, ele dá a parte que é dele, e ele fala assim, aqui está a tua parte.
Se ele deu aquela parte para esse filho mais novo, a outra parte ficou com quem? Com o mais velho, né? O mais novo pega, vende, provavelmente, porque ele não carregou terra nas costas, e leva o preço do que ele tinha, uma terra longínqua, onde ele podia fazer a bagunça dele e não ser visto. E ele gasta o dinheiro dele com tudo que é coisa ruim. Mas olha que interessante, quando tem fome na cidade, e ele se vê em apuros, e ele não conseguia ninguém para ajudar ele, o cara que ajudou botou ele para criar os porcos dele. E olha que interessante, olha a parábola que Jesus usa, falando o cara cuidando de porcos e querendo comer as bolotas, vai saber o que é isso? As bolotas que os porcos comiam. Quer dizer, para uma mentalidade judaica era, meu Deus, o cara tá no fundo do poço. O cara tá cuidando de porco, animal impuro, e tá querendo comer a comida do porco. É tipo, acabou, esse cara vai pro inferno, é certo. Esse cara não tem mais volta, já era. Mas daí fala o seguinte, daí fala, e ele caindo em si, tipo, ele falou, cara, quantos dos servos do meu pai têm abundância de pão e eu aqui padecendo necessidade? Ele falou, eu vou para o meu pai e vou dizer, pai, não sou digno de ser chamado teu filho. Me coloca como um dos teus servos. Olha que interessante, ele já estava se sentindo indigno de ser filho, mas não deixou de chamar ele de pai. Só o fato dele voltar para a terra dele já mostrava que ele conhecia o coração do pai. Porque imagina, cara, peguei dinheiro do velho, gastei tudo com prostituta, que é o que fala que ele gastou dinheiro com as meretrizes. E mano, eu vou chegar lá sem nada, todo esculhambado da maneira que eu tô. Tá louco, ele vai me chutar, vai botar os cachorros para me atacar. Não vai dar, imagina. Só o fato dele voltar pro pai é que ele conhecia o coração do pai. Ele sabia que, cara, pode ser que ele não me aceite como filho, mas ele vai me aceitar, ele não vai me rejeitar. Não é verdade? Sim. Não é a posição que muitas pessoas têm quando se aproximam de Deus. Não vai achando, não vai tipo... Cara, você não vai imaginando que Deus vai te colocar uma roupa branca de justiça, vai te colocar na posição de filho, vai te dar autoridade, vai te dar poder, vai te dar o reino, vai te dar todas as coisas, que é o que fala que a gente recebe. Fala, tudo é vosso, seja o passado, seja o presente, seja o porvir. Fala que tudo é nosso, né? A gente não imagina isso. Aí só fala, Senhor, me salva do inferno. Senhor, eu creio em você como meu Senhor e Salvador, eu sou pecador, me perdoa. Ele fala, te perdoo, te elevo, te coloco sentado comigo nos lugares celestiais, eu te protejo, te coloco como filho, eu coloco um anel no teu dedo, te coloco como rei e sacerdote, te dou poder, te dou autoridade, te envio para manifestar quem eu sou. Imagina, mas você não chega dessa maneira. E daí tu vê que o filho mais novo, ele vai conhecendo o coração do pai. Ele foi sabendo que o pai era recompensador daqueles que diligentemente o buscam. E ele foi, e quando o pai viu, a reação do pai foi surpresa pro filho mais novo, né? Foi surpresa para ele. Por que tu sabe que foi surpresa? Porque, cara, o pai sai correndo, abraça ele, devia estar fedendo. Porco fede, vocês já estiveram perto de porco? Porco fede. Na verdade, o ambiente dele fede. Ele é cheirosinho se tu manter ele limpo. Mas tudo bem. É verdade. Eu já criei porcos. Não comi das bolotas dele e era por escolha, não era por necessidade. Mas então, daí ele vem, abraça o filho, dá beijo no filho, e daí ele fala, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, né? E daí, cara, o pai nem escuta. O pai não fala, não, filho, não, mas tudo. O pai nem escuta. Ele fala, traz do melhor da roupa, traz o anel, põe no dedo dele, traga as sandálias, põe nos pés dele, mata o boi cevado. Porque meu filho estava morto e ressuscitou. Estava perdido e se achou. Olha que interessante. Quando ele fala, o pai vem, beija ele, mesmo assim ele fala, Senhor, não sou digno de ser chamado teu filho. Ele tipo, passa reto por isso e fala, vai lá, veste ele da melhor roupa, fala. Veste ele da melhor roupa e mata o boi cevado, mais gordo lá. E daí o filho mais velho está trabalhando. Ó. A mentalidade do filho mais velho, sabe o que é? Eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que fazer para merecer, eu tenho que fazer para merecer. Eu tenho que cumprir, eu tenho que cumprir, eu tenho que fazer para merecer. E tu vê isso. Por quê? Quando o filho mais velho está voltando do campo, depois de cuidar do gado, ele chega lá e vê a festa, ele chama no servo, o que está acontecendo? Fala, o teu pai, o teu filho, teu irmão mais novo chegou e teu pai agora está se alegrando com ele. E ele fica bravo. Imagina,
Cara, ele nem pensou na questão de... Imagina, vai saber se o irmão já tinha morrido, se o irmão tava... Vai saber se tinha morrido de fome. Ele podia ter ficado tipo... Caramba, cara, tá, mas meu irmão voltou. Não concordo com o que está acontecendo, mas meu irmão... Ele ficou tão bravo que ele não queria entrar na festa. Certo? Por quê? Ele achou injusto. Injusto! Mas pode. Quando o pai vem e ele fala... Pô, pai, eu nunca desobedeci teus mandamentos, ele fala. Eu sempre te servi e nunca desobedeci os teus mandamentos. E tu nunca me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Olha o entendimento dele. Ele estava trabalhando e esperando o pai chegar e falar: ó, meu filho, muito bem, hoje você merece um cabrito. Vai brincar com seus amiguinhos. Não é verdade? A mentalidade dele era: caramba, pô, eu vou lá, uma hora o pai vai chegar. Uma hora o pai vai me dar. Uma hora o pai vai me dar. Sendo que o pai já tinha dado metade para ele, não é verdade? Porque deu pro outro a parte dele, não é verdade? Daí quando o pai chega e fala assim: filho, tu tá comigo sempre e tudo que é meu é teu. A resposta do pai, sabe o que ele estava falando? Meu irmão, você podia ter ido lá, pegado um cabrito a hora que você quisesse. Como é que eu sei disso? Porque ele deu metade pro filho lá, que ia saber o que ia fazer com aquele dinheiro. Mas pro filho mais velho ele falou: cara, tudo que é meu é teu. Basicamente falando: cara, você podia ter pego a hora que você quisesse. Mas a mentalidade do eu tenho que fazer por merecer impediu ele todo esse tempo de poder desfrutar de tudo aquilo que já era dele. Por quê? Não é porque ele não era filho, mas porque ele tinha uma mentalidade de ter que fazer por merecer. Enquanto o outro tinha uma mentalidade do coração do pai. E sabe conhecer melhor o coração do pai do que o filho mais velho. E o que isso tem a ver com cura? Eu não sei. Mas a questão é, irmãos, o que tem a ver é... Não tem que explicar, Deus está te... Deixa eu pegar aqui do ar. O que tem a ver com cura, Senhor, isso aí, hein? Mas a questão é, a gente precisa entender o coração do Pai. Entender a natureza dele. Para que a gente possa realmente usufruir do que Deus nos deu. Então, se a gente não entende o coração do Pai, o verdadeiro propósito dele, a verdadeira identidade dele, realmente você vai ter dúvida em relação, se não sobre se ele tem poder de curar, mas se ele vai curar. Se ele está disposto a te curar. Se ele está disposto a curar através de você. A palavra de Deus fala que nem a circuncisão vale alguma coisa, nem a incircuncisão, mas sim a fé que opera pelo amor. O amor produz fé. A palavra de Deus fala que aquele que ama, aquele que teme não está perfeito em amor. Depois fala que o perfeito amor lança fora o temor. Sabe o que faz o teu amor se tornar perfeito? Se tu ler versículos antes, ele fala: nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. É em tu conhecer e crer no amor que Deus tem para você. No começo do capítulo 3 de 1 de João fala: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, de que fôssemos chamados filhos de Deus. Então a questão é, quando você conhece o amor de Deus por ti, é a natureza de Deus por você, é quando você começa a compreender o que você pode esperar de Deus. Então não adianta você só crer que Ele existe, você precisa conhecer quem Ele é. E quando você conhece quem Ele é, você tem fé de que aquilo que Ele tem para você já é teu. Por quê? Porque você conhece o Pai. E você sabe que tudo que tu pedir para Ele, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo quanto pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Certo? Então agora... aqui... Não, tranquilo. Só estava tentando entender o que você falou. Então a questão é a seguinte, irmãozinhos. Vamos abrir em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21. Vamos falar sobre o trono branco. Tô brincando. É depois do trono branco. É depois do trono branco. Que modesto, amanhã não. Depois do trono branco, ó. Olha o que fala no capítulo 21. E vi novo céu e uma nova terra. Fala nova terra. Nova terra. Então olha que interessante. Uma nova terra. Essa aqui que a gente está agora é uma outra. É uma nova. Vi no céu, vi um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Sinto muito para todos os surfistas da igreja. Mas, cara, olha que interessante, é que fala que o primeiro céu e a primeira terra passaram, né? Jesus, literalmente, quando Jesus falou, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão te passar, é literal.
Não é apenas uma linguagem simbólica. Continuando. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa, adornada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus, e está com os homens, pois com eles habitará. E eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, fala morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha isso. Tá? E outra coisa, tudo isso aqui é só o trailer, tá? São as primeiras coisas. Você está no finalzinho da Bíblia e ele fala, passou as primeiras coisas. Mano, quer dizer, tem coisa pela frente, né? Mas a questão é a seguinte. De novo, a palavra de Deus fala em Colossenses, abre em Colossenses. Colossenses capítulo 1. Nossa, na minha Bíblia fala antiga ordem. Antiga ordem? É? Nossa, interessante. A antiga ordem já passou. Ó, interessante. Qualquer não? Colossenses capítulo 1. Fala versículo 16. 15, falando de Jesus. Ó, a partir do versículo 15. De Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Olha isso, não só tudo foi criado por ele, mas tudo continua existindo por causa dele. Quer dizer, ele não só criou, mas o que faz com que as coisas continuem criadas é ele. Daí você vê que ele, Jesus, é a palavra de Deus. Você vê que se Deus ele pudesse mentir, ele mentisse a qualquer momento, tudo se dissolveria. Nós vivemos dentro da Bíblia. Uma vez meu pai falou isso, eu fiquei pensando. Porque ele falou, filho, a gente vive dentro da Bíblia. Eu parei para pensar, falei, é verdade, cara. A gente vive dentro da Bíblia. Porque aqui diz tudo. Tudo. Visíveis, invisíveis, todas as coisas. Bem, continuando. Porque dele foram criadas todas as coisas. Onde é que está? 18. E ele, Jesus, é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência. Basicamente dizendo que ele foi o primeiro que ressuscitou no corpo glorioso. 19. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude, fala toda a plenitude. Toda a plenitude. Nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Olha que interessante. Então o plano de Deus é que com Jesus tudo fosse reconciliado, não só que a gente fosse salvo, mas que todas as coisas de novo fossem reconciliados em Cristo Jesus. O mundo, a criação de Deus, depois que entrou o pecado, ficou descentralizado de Deus. Deus está trazendo tudo de volta a Ele, reconciliando todas as coisas com Ele mesmo. Tá? Por que eu estou falando isso? Se Jesus veio reconciliar consigo mesmo todas as coisas, e o que nós vamos ver lá no final é um mundo que não tem morte, que não tem dor, que não tem clamor, então significa que nunca foi o plano de Deus a enfermidade. Certo? Se o que nós vamos ver depois que todas as coisas estão reconciliadas é um mundo que não existe doença, a verdade é que nunca foi o plano de Deus que existisse doença. Portanto, não é nunca a vontade suprema de Deus que alguém tenha doença. Tá bom? Então a verdade é o seguinte, a doença ela simplesmente é um fruto do pecado nesse mundo. Então quando o pecado entrou no mundo, a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Só que a morte não é só a pessoa morrer fisicamente. A morte a gente já explicou aqui, mas morte segundo a Bíblia não é uma pessoa deixar de respirar.
Morte é separação de Deus. A princípio, por tudo que a gente consegue ver aqui na Bíblia, tem coisas que parece que pode dizer que não, mas eu creio que tal, eu não sei. Então eu estou ainda me estabelecendo essa questão. Mas parece que até os ímpios vão viver eternamente, só que separados de Deus, né? É um entendimento que geralmente a gente tem. Que até quem não crê em Cristo vai viver eternamente, né? Então o que é vida eterna? É vida eterna em Deus. Deus é vida, portanto, morte é separação de Deus, tá? Então morte não é só tu não respirar. Morte é uma separação de quem Deus é. Por isso que a palavra pecado, tanto no Novo e no Antigo Testamento, tanto no hebraico como no grego, a palavra pecado, ela significa mes, em inglês. Significa sem algo, com falta de algo. Sabe, as pessoas falam que pecado é errar o alvo. Sabe, errar o alvo? Tá correto para te trazer um entendimento, mas a palavra pecado é só errar, faltar, deixar de ter, não conseguir cumprir algo que deveria ser cumprido. Sabe a palavra justificado, sabe o que significa? Também significa você se tornar aquilo que você deveria ser. Então, pecado é algo que Deus criou sem Deus. Pecado é a perversão daquilo que era para ser. Ser justificado é você de novo ser feito aquilo que você deveria ser desde o princípio. Por isso Deus está justificando todas as coisas. Por isso quando você crê em Cristo Jesus e você se torna justificado em Cristo Jesus, não simplesmente teus pecados estão perdoados, você se torna perfeito nele, que é a cabeça, Cristo. E a palavra de Deus fala que nós estamos perfeitos em Cristo Jesus e que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E fala, e estáis perfeitos nele. O que eu estou querendo dizer com isso? O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, que pecado simplesmente significa a falta de Deus em algo, tá? Então tu só passa a começar a ver doença nesse mundo e morte, quando? Quando a natureza de Deus, ou quando a influência de Deus, ela é interrompida pelo pecado. Não totalmente, o que eu estou querendo dizer é que a nossa natureza é separada de Deus, a morte entra em nós, e por causa que nós recebemos domínio do mundo, o mundo passa a ser regido também pela morte, certo? Em Romanos capítulo 8, abre rapidinho. Olha o que fala Romanos capítulo 8. Nossa, isso encaixa perfeitamente aquele negócio que a gente conversa sobre redimir lugares, né? Romanos capítulo 8, versículo 19, fala assim, porque a ardente expectação da criatura, e a criatura que está falando de toda a criação, não só, eu creio que está falando de toda, não só do homem, do ser humano, certo? Fala o seguinte, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então quer dizer, toda a criação está com uma expectativa dos filhos de Deus se manifestarem. Por quê? Continuando, fala, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Sabe o que é vaidade? É a qualidade daquilo que é vão. Sabe o que é vão? É algo que não tem razão de ser, não tem préstimo. A minha Bíblia fala existência fútil. Existência fútil. Muito bom. Muito bom. Fala que a criatura ficou sujeita à existência fútil. Quem que já leu Eclesiastes? Ninguém leu Eclesiastes? Quem que já leu Eclesiastes? Nossa, caramba, mano. Abre o Eclesiastes 1. Olha que interessante. Em Eclesiastes, quando Salomão ele começa a usar toda a sabedoria que Deus deu para ele, para tentar entender debaixo do sol qual que é a razão da existência, a conclusão que ele chega é vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que adianta o homem sábio? Porque ele morre igual tolo. Que adianta as riquezas e todo o trabalho para adquiri-las, se ela vai ficar com outro? Qual é a diferença entre o animal e o homem? Porque ambos morrem. E parece meio contraditório Eclesiastes. Que você lê, você fala assim, o sabichão, a questão é que existe algo além da morte, existe, né? Eu lendo, eu ficava tipo, pô, Salomão, você deveria saber mais do que isso, tipo, existe uma vida espiritual, né? E tal. Mas sabe o que é? Sabe qual que é o segredo para entender Eclesiastes? Ele está falando, eu me entreguei a todas as coisas para entender qual que é a razão de tudo que se faz debaixo do sol.
Então, basicamente no entendimento terreno, qualquer razão disso aqui. Entende? Sem a revelação espiritual do futuro, da restauração de todas as coisas, de Cristo vindo e reconciliando consigo mesmo todas as coisas, tu olhando só debaixo do sol, você vendo o que existe, você chega à conclusão de, pô, que existência fútil. Que existenciazinha mais fútil. E a palavra de Deus fala em Eclesiastes que Deus colocou a eternidade dentro do homem. Sabe por quê? Tu anseia pelo eterno. E o eterno é vida eterna, que até está conectado com Deus, que é o teu propósito de existência. Então o mundo anseia em encontrar o propósito do porquê ele existe. E quando você vai falar de Jesus para uns, ele quer te cuspir na cara, porque ele acha que Jesus não é o propósito é riqueza. Para de fazer eu perder meu tempo, mano, eu preciso ganhar dinheiro. Outros acham que o propósito é você poder ter prazer, o máximo que você conseguir. Seja com drogas, sexo, rock and roll, com tudo. Não importa, é tu achar o prazer, satisfação através dos prazeres. Sabedoria, posição social. E daí vai dizer, para de falar de Jesus, meu irmão, como assim? Pegar minha cruz, mano, eu quero achar o propósito. Mas eles estão buscando a Jesus e não sabem. Daí depois de muitos anos eles vão fazer aquela música assim, I can't get no satisfaction. Sabe? Eu não consigo alcançar satisfação. Por quê? Porque você não vai conseguir mesmo, cara. Porque a satisfação está em você se tornar aquilo que você foi criado para ser. Ser justificado. Onde tu não está mais missing nothing. Você não está mais faltando em nada. Você agora foi conectado com o propósito da tua existência. Certo? Então, se Deus está reconciliando consigo mesmo todas as coisas, e a gente vê no novo céu e nova terra que não vai ter doença, nunca foi a vontade de Deus que existisse doença na terra. Tá? Então, por que existe doença na terra? Foi por causa da morte. Tá? E de novo, eu estava falando, morte é isso, né? Então, a morte, ela tem domínio aonde? Aonde está a falta de Deus. Tá? A morte tem poder. Se lembra em 1 Coríntios capítulo 15? 1 Coríntios capítulo 15. A gente já terminou Romanos? Deixa eu ver. Não, deixa eu continuar. 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade. Olha isso aqui. A criação ficou sujeita à existência fútil. Nossa, amei essa tradução. Ela ficou sujeita à existência fútil dela, fala não por sua vontade. Quer dizer, a terra mesmo, a terra em si, ela não falou, eu quero ter uma vida fútil. Não. Ela ficou sujeita não por causa que ela tinha essa vontade, mas por causa do que a sujeitou. Mas por causa que ela foi obrigada a ser sujeita a essa vida fútil quando o homem que tinha autoridade sobre ela se colocou debaixo dessa vida fútil. Certo? Onde não existe mais razão de você existir. Entende? Na circunstância que você encontra. Tá? Continuando. Na esperança, quer dizer, a criação está na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, tá? Ele começa a falar que não só a criação, mas até nós que temos já o Espírito Santo, a gente geme desejando o dia em que nós vamos estar completamente redimidos. No entendimento de não só o nosso espírito, mas a nossa alma e o nosso corpo. Quando a gente ressuscitar ou for transformado para esse novo corpo. 1 de Coríntios. Quando é que vai acontecer isso? 1 de Coríntios fala sobre isso. 1 de Coríntios... É isso que eu ia ler? 1 de Coríntios? 15, né? Deve ser. Vamos ver. 1 de Coríntios capítulo 15. Não, mudando. Vamos Hebreus capítulo 3. Pode ser? Hebreus, não, é a mesma coisa, só que eu acho que ele condensa melhor o que eu quero falar. Hebreus capítulo 3. Desculpa, capítulo 2, a partir do versículo 14. Fala assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue. Quem são os filhos? Nós, que nos tornamos filhos de Deus. Visto como os filhos, eles participam dessa vida carnal, da carne e do sangue.
também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte. Amém. Isto é, o diabo. Olha isso. Aqui fala que o diabo tinha o império da morte. Então quando a gente fala que por um pecado entrou a morte no mundo, não estamos falando apenas de morrer, não estamos apenas falando apenas da separação de Deus com o homem, mas estamos falando de um reinado. Um reinado que quem reina é o diabo. O diabo, ele reina sobre esse reinado de morte, certo? Morte, então, por a gente ter sido separado de Deus e por causa que o pecado entrou em nós, a corrupção, o que é? De novo, fala que a criatura está debaixo da servidão da corrupção. O que é corrupção? O que é aquilo que se corrompe? É algo que está em um bom estado e ele vai degenerando, certo? Sim. Então, por exemplo, um tomate, quando ele começa a apodrecer, ele está se corrompendo, entendeu? Quando a gente fala corrupção, ele só pensa já político, né? Mas significa também isso, degenerar. Tá? Então, quando tu tirou a vida eterna, que é o que? Deus, a gente começou a degenerar por causa do pecado. Tá? Então a morte, ela é um reino, e é só quando o reinado da morte foi estabelecido na terra que a gente começa a ver doença. Então, doença é um fruto do reinado da morte. Tá? E o que eu ia ler em 1 Coríntios capítulo 15, agora eu lembrei, agora realmente é importante, mas não precisa abrir. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele fala: ó morte, onde está a tua vitória? Certo? E daí fala: ó morte, onde está o teu aguilhão? Daí fala: o aguilhão da morte é o pecado. Onde a falta de Deus, a morte reina. Aguilhão é corrente, Aguilhão, na verdade, tem pessoas que falam que é corrente, mas tem outras pessoas, eu já vi das duas explicações. Uma da explicação é uma vara comprida com uma ponta de ferro que tu utiliza para direcionar o gado. Então você está com um cavalo, você está direcionando o gado para ir para o matadouro, por exemplo, para algum lugar, o gado ele começa a querer sair, você dá um cutucão nele para ele direcionar. E para mim faz muito sentido esse entendimento, porque a morte ela te guia como? Com pecado. Entendeu? É tipo o garfo do diabo. Aí viu? Por isso que o diabo tem o garfinho dele. É tipo isso, é o aguilhão do pecado. Mas olha que interessante, tá? Então olha, quando a gente fala de morte, a gente está falando de um reino que só tem poder onde há pecado. E está acabando meu tempo, então eu vou ter que parar por aqui para depois continuar. Mas olha que interessante. Só dentro desse reinado de morte que você vê doença. Que você vê doença, certo? Deixa eu só passar por um ponto já que lá na frente a gente vai falar. A palavra de Deus fala que Jesus Cristo veio para aniquilar o pecado. Certo? E a palavra de Deus fala que Jesus foi feito pecado por nós para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Se tu é justiça de Deus, o pecado, então quer dizer que o pecado, você não é mais servo do pecado, certo? Se você não é mais servo do pecado, significa que também não é mais servo da morte. Então isso significa que é ilegal você ter doença, você ter pobreza, você ter tristeza, você ter depressão, você ter falta de domínio próprio. É ilegal. Por que é ilegal? Porque você não faz mais parte desse reino. Você faz parte agora do reino do Filho do seu amor em Jesus Cristo. E se eu já morri com Cristo em Cristo Jesus, aquele que morreu está justificado do pecado. Se eu estou justificado do pecado, aonde que a morte tem poder sobre mim? Não tem mais poder sobre mim. Eu fui transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, como fala em Romanos capítulo 5, depois a gente vai falar sobre isso, fala que agora a gente foi libertado da morte e fala que agora aqueles que receberam a abundância da graça reinam em vida. Eu deixei de ser reinado em morte e passei a reinar em vida. Eu não sou mais não sou mais escravo da servidão da morte, mas eu reino em vida por Cristo Jesus. Isso significa que não só a morte não tem domínio sobre mim, como agora eu tenho poder de sujeitá-la a ela, porque eu faço parte do reino da vida e eu reino em vida por Cristo Jesus. Tu não só está liberto da doença, você tem o poder de levar cura para outras pessoas.
Porque você não faz mais parte do reinado da morte. Tá? Mas a gente está primeiro na primeira parte aqui da questão de ver por onde veio as doenças. E a gente tem que parar. Vê se... Deixa eu ver como é que tá. Só ver se ainda não... Isso, então ainda não acabou, mas já vai acabar. Agora já acabou. Sim, obrigado. Tá fazendo sentido, irmãos? Sim, total. Tá? Então a questão é... Por que a gente está falando de tudo isso? Mano, porque... Para quando a gente vai falar de cura, cara, eu vejo isso. A gente tem que mostrar todo o parâmetro para que você possa olhar e falar, nossa, pá, não tem como eu fugir. Realmente, é isso mesmo. Porque, cara, tem tanto mais isso, mais aquilo outro. Para finalizar, cara, desculpa, às vezes eu não termino histórias. Eu começo a falar uma coisa, eu vou para outro, só me lembro depois. Mas quando eu tava falando do meu cunhado, que ele falou, Natan, eu sou batista. Obrigado por lembrar. Mas eu queria terminar essa parte. Ele falou, cara, eu sou batista. Daí ele falou, porque, cara, eu não consigo acreditar. Daí eu falei pra ele, cara, Deus abençoe pela tua sinceridade. Né? Eu falei assim, porque é importante que você não jogue fora aquilo que você não entende, não jogue fora aquilo que você entenda por causa de algo que tu não entende. Então não deixa aquilo que tu não entende influenciar o que tu entende. Então o que tu já entendeu, se agarra nisso, se fortifica nisso, cara, e se apega nisso. Então, cara, tem relacionamento com Deus, tenha tempo com Ele, isso tá... Mas eu falei, mas seja sincero com a verdade. O que é ser sincero com a verdade? Você pode não entender, mas não queira jogar fora algo que claramente você vê na Bíblia simplesmente porque você não está conseguindo viver ela. Você não está conseguindo viver ela, cara? Seja sincero contigo mesmo. Senhor, eu vejo isso, eu não estou conseguindo viver isso agora e não entendo por quê, não sei. Mas eu sei o seguinte, eu vou continuar no que eu entendo e vou buscar sabedoria para entender isso aqui. Mas o que muitas vezes acontece é isso, a pessoa ela não consegue ver e ela cria uma teologia, cara, mirabolante para tentar se esquivar de ver o que claramente a palavra de Deus está dizendo. Às vezes é mais difícil acreditar na teologia que criado do que na própria palavra. Exatamente. Você tem que dar uma volta tão gigante, é tão tipo, cara, como assim, cara? Isso aí tem muitos furos. Do que realmente você crê que, meu irmão, a palavra de Deus fala isso. Mas sabe o que acontece? Aí, a palavra de Deus fala, quando o Filho do Homem vier, ele achará fé na terra? É uma pergunta que Jesus nos deixou. Quando o Filho do Homem vier, falando da segunda volta dele, ele vai achar fé na terra? De novo, a gente deixa a nossa circunstância, a realidade da mentira influenciar o que a palavra claramente diz. Você quer viver na realidade da verdade? Você vai ter que crer nisso aqui. Cara, você vai ter que escolher crer nisso aqui. Escolher crer nisso aqui. Eu falei escolher porque é uma escolha. Todos os dias. Todos os dias. É uma escolha de você crescer nessa realidade. Foi semana passada, chegou o cara para fazer uma entrega aqui, uma entrega de comida. E daí ele chegou, perguntei pra ele se ele tinha algum problema e tal. E primeiro ele chegou e falou, ei mano, tudo bem? E ele já, oi, tudo bem. E daí mas eu perguntei, tá tudo bem com você e tal? Ele falou, como é que tá a tua saúde? Ele falou, cara, mais ou menos. Eu falei, por quê? Porque eu tive um problema no coração, quase morri, cara. E tive esse problema no coração e tal, isso afetou meus olhos, meu olho, e eu quase não vejo desse olho aqui. Eu falei, é mesmo? Ele falou, cara, posso orar por você, cara? Porque a gente ora para as pessoas e Jesus cura elas. Você pode ser curado aqui agora, se você quiser. Isso é uma boa dica, tá? Você pula para dentro. Você não fica tipo, será que eu poderia orar por você? Sim. Talvez pode ser que Deus ele te cure. Cara, tu pula. Você fala assim, Deus é contigo agora. Você coloca numa situação que é tipo, nós vamos orar por você, você vai ser curado. Joga Deus no fogo, né? Então é tipo assim, você vai com tudo ou nada. Ele falou, não, claro. Eu peguei e botei a mão no coração dele, botei a mão no olho dele, falei, em nome de Jesus, seja curado, o olho volta a ver agora, em nome de Jesus. Falei, veja. Ele abriu o olho, falei, como é que ele tá? Ele falou, cara, melhorou. Falei, melhorou? Mas tá 100%? Não, ainda não, mas melhorou muito. Falei, deixa eu orar de novo. Orei de novo, ele abriu o olho, 100%. Ele falou, eu tô vendo igual eu vejo o outro, tô vendo 100%. E daí o Senhor deu uma palavra de conhecimento que ele tinha uma dor nas costas, que ele tinha uma dor no joelho e ele tinha um incômodo no ombro. E foi tipo, ele falou, eu fiquei super feliz aí. Agora você pode dizer que você é igual a Jesus, né? Você orou 2 vezes pro cego e enxergou. Exatamente. Isso aí. Isso aí. Mas cara, olha isso, a questão já acabou, acho, né? 10 segundos. Então, mas acho que eu já tô acabando agora, já fechou. Terminando aqui, vamos só orar. Tá, irmãozinho? Vocês testemunho do quê? primo aí?
Ele criou depois que criou.